entrevista à Rede TV, o presidente Lula disse que não utilizou a palavra holocausto quando comparou os ataques israelenses na faixa de Gaza ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. O presidente afirmou que quem fez essa interpretação foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Abre aspas, eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender porque eu conheço o cidadão há algum tempo. Eu sei que o que ele pensa ideologicamente. Lula, de fato, ele não usou essa palavra. Eu não lembro, ele não usou a palavra holocausto em momento algum. Mas também não precisava usar, né? Ele deixou nas entrelinhas quando disse o que estava acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino. E fez uma comparação ao que o Hitler fez com os judeus, que é classificado como holocausto. Então vamos primeiro abrir esse debate. Vou começar com o Cristiano Vilela. Primeiro a gente faz a análise, depois com o Leandro Ferreira, a defesa tem a palavra. Veja bem, o Lula usou uma hipérbole infeliz. Fez uma comparação infeliz. Ele não precisa falar de Adolf Hitler, ele não precisa lembrar o extermínio de 6 milhões de judeus. Mesmo que ele não tenha usado a palavra holocausto, é melhor usar a palavra holocausto do que Hitler. Se é num grau de ofensa, lembrar Hitler é pior ainda do que falar holocausto. Se ele dissesse, os judeus estão fazendo um holocausto em Gaza, seria muito ofensivo. Mas não tanto quando dizer que eles estão se equiparando a Adolf Hitler. Então, a declaração extremamente infeliz. Israel também me parece que não tem lá uma escola de diplomacia das mais apuradas, né? Porque vão a las patadas. Então, o que você acha dessa questão de líderes carismáticos, populistas, Lula, Bolsonaro, por exemplo, eles se colocam por serem populistas, por terem o voto, são eles, e não o partido. As pessoas não votam no programa do partido, votam numa ideia. Essa ideia é personificada nesses líderes carismáticos, volitivos, não é? Isso aconteceu num passado autoritário, foi com Mussolini, com Lenin se personificou, estou dando exemplo de direita e exemplo de esquerda. Com Stalin, a propaganda pessoal do Stalin dominava toda a União Soviética. Então, esses líderes, como eles não, o voto é deles, eles se julgam acima da liturgia do cargo e falam o que bem entendem. Quando isso ocorre, dá esse tipo de situação. Então não adianta agora o presidente Lula falar, eu não usei a palavra holocausto. O estrago diplomático já está feito. Se ele for pedir desculpas, ele ainda se desmoraliza ainda mais, porque agora os palestinos vão ficar contra ele, não tem como voltar atrás, e parece que nós estamos caminhando. Esse Naftali Bennett, que é extremista, usou uma expressão que também ele não pode falar o que vem na cabeça. Ele está atacando um chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidente da República. Você acha que o presidente, ao continuar tocando nesse assunto, ele estica ainda mais a corda? Eu não tenho dúvida disso. Se o presidente da República tivesse, logo no primeiro momento, falado, olha, me equivoquei, não deveria ter falado sobre isso, peço desculpas, mas Israel é isso, aquilo. Pronto, ele poderia continuar o discurso político dele, independente da gente concordar ou discordar. Isso seria objeto de debate. Agora, ele, pelo menos, se desculparia de ter ferido, de ter tocado na ferida do povo judeu ao fazer essa comparação do episódio atual com o momento em que Hitler matava judeus, que é justamente o Holocausto. Então, o presidente da República errou nesse sentido, criou um problema difícil para o Brasil lidar do ponto de vista internacional. Luca Bassani colocou muito bem que o Brasil, a partir do momento que fica tomando posição de uma forma tão evidenciada como essa, acaba não mais tendo a posição de ser um tercios nessa questão, de eventualmente intermediar qualquer tipo de discussão nessa questão. E uma pergunta que não quer calar. O presidente da República, ele fala tanto sobre o episódio de Israel, do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
mas ele se esquece de falar da matança que está sendo feita por conta da guerra da Ucrânia, da invasão feita pela Rússia na Ucrânia. Ele acaba se esquecendo de falar que na própria África, onde ele estava em reunião na cúpula da África e fez essa declaração, você tem uma série de regimes sanguinários que matam milhares e milhares de pessoas. Mas não, nos dá a impressão que o presidente da República é seletivo nas suas análises. João Belucci, vamos lá. O Brasil vai se posicionar com relação à guerra, o conflito, Israel e Hamas. Primeira posição possível se sustentar. O Hamas é uma ameaça existencial só na teoria, porque na teoria ele quer exterminar Israel. Agora, 30 mil terroristas malucos, armados, com foguetes sem precisão e metralhadoras, basicamente, não ameaçam a existência do Estado de Israel, convenhamos. São uma ameaça à segurança da população israelense, sobretudo aquela que vive próxima à fronteira com a faixa de Gaza. Então, para isso, basta não ter uma outra falha colossal de segurança como teve, reforçar aquela fronteira, são 40 quilômetros, não é difícil você reforçar a segurança para que não ocorra mais esse tipo de acontecimento. Então, para você ir atrás, e eu acho que tem que ir, para tentar punir os terroristas do Hamas, o uso de bombardeio, destruindo completamente a infraestrutura, as moradias, hospitais, matando 30 mil civis, é uma reação desproporcional, porque você acaba fazendo uma punição coletiva quando você quer pegar ali 30, 40 mil bandidos terroristas que lá se encontram. Então, é possível fazer uma crítica com relação ao método que Israel está utilizando para perseguir o Hamas. Inclusive, procurar responsabilizar na Corte Internacional de Haia, após a guerra, por crimes de guerra nesse tipo de abuso. Esse é um ponto. Segunda posição. Olha, se Israel não bombardear, ele tem que entrar com o seu exército. Meninos e meninas que estavam ali trabalhando até ontem, empregos comuns, advogados, tem médicos, tem pessoas que estavam no comércio, engenheiros, saíram de suas famílias, são treinados, eles são obrigados a permanentemente ter treinamento militar e entram em Gaza. E eu fui no hospital de recuperação ortopédica e psicológica, hospital integrado, e eu vi ali meninas, 19 anos, 20 anos, podiam ser minhas filhas, sem as duas pernas, em cadeira de roda, outro cego. Então, claro que a preocupação do governo de Israel também é preservar a segurança dos seus. Então, ele usa o bombardeio porque isso lhe dá uma vantagem estratégica no momento que há incursão terrestre. Então, é uma segunda análise. Então, aí fica nesse debate. Quando você vai para o genocídio já é uma questão mais delicada, porque genocídio é uma ação dolosa, pré-determinada de eliminação completa de um povo ou de uma raça. Então, são 2.300.000. Se houver uma ação em que o exército entra deliberadamente matando, intencionalmente, e não por efeito colateral, a população poderia ser classificada como genocídio. Essa é mais polêmica. Das três posições, o Brasil escolheu a mais polêmica para abraçar, e mais, nessa posição de genocídio, trazer a palavra de Hitler complicou ainda mais o cenário? É uma perfeita colocação, Capês, complicou muito mais. Eu vejo essa fala do Lula, né, reiterar isso, né, não pedir desculpas, como uma tomada de posição, de fato, anti-Israel. É claro que a guerra não é desejável para ninguém, mas a partir do momento que acontece a guerra, essas injustiças acontecem. E essas guerras modernas, elas têm essa diferença com as guerras do passado, que os líderes do passado eram forjados no campo de batalha. Eles iam para o campo de batalha de fato e agora os líderes são líderes de gabinete que ficam decidindo para onde vai invadir e quem vai morrer. E o que se questiona também é que poderia-se fazer uma analogia que na Segunda Guerra Mundial estariam os aliados, né, bombardeando a Alemanha para tentar subjugá-la. E se o Lula existisse na época, ia falar, meu Deus, estão matando os meninos alemães, vamos parar com isso. E a guerra não é desejável para ninguém. Agora, realmente é lamentável as falas do Lula, encaro como realmente uma tomada de posição, escolheu o pior caminho, não teve a humildade de pedir desculpa, falar que errou na analogia,
Um outro ponto também agora, que a gente mencionou agora, as resoluções do TSE. Muitos candidatos, ou pretensos candidatos da esquerda, vêm usando a palavra genocídio com uma tranquilidade absurda. Serão punidos pelo TSE, pela desordem informacional, pelo equívoco? Vamos monitorar, porque realmente não parece o caso, viu, Cabeça? Tudo bem. Leandro Ferreira, tua avaliação. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma correção importante, Capês. A posição do Brasil nunca foi pela neutralidade nesse conflito. Nunca foi. E isso antes do Lula. A diplomacia brasileira sempre foi pela implementação do Estado de Israel, quando de sua fundação, em 1947, tal como pela solução de 2 estados, também prevista desde 1947. Então não há, ao contrário do que qualquer um vem aqui dizer para vocês, não há uma tomada de posição por parte do Brasil diferente daquela... Mas isso não é neutralidade? Não, porque o Benjamin Netanyahu é contra a solução de 2 estados. Quem se posicionou contra o Brasil foi esse regime do Netanyahu, que vai sim responder por genocídio. Ô, Leandro, qual é o motivo dessa guerra? Qual é o motivo dessa guerra é uma agressão sofrida por Israel, da qual ele tem o direito de se defender. Isso não se discute. Exatamente. Teve mais de 1.000 pessoas mortas, teve pessoas estupradas, jovens, mulheres, familiares, civis. Cristiano, teve 29 mil, 30 mil mortos. Quem está dizendo esse número? Quem está dizendo esse número? A Organização Mundial da Saúde. Não, o Hamas está dizendo. A Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde comandado pelo Hamas. Ratifica esse número. Ratifica esse número. De forma Organização Mundial da... Pode pegar aí. De forma Pode alguma. pegar aí. Esse número oficialmente ele é informado. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como fonte oficial de informações. Você não é possível que você não está vendo. A gente já viu em foto, em vídeo, mais gente morta do que os ataques do Hamas. Todas as pessoas que forem mortas, especialmente civis, de uma forma indevida, de uma forma abominável, isso tudo tem que ser objeto, sim, de organismos internacionais. Claro. E o Brasil tem que estar firme nesse sentido. Como, por exemplo, o que é impressionante que na mesma semana que o presidente fala uma atrocidade dessa com relação ao povo judeu, na mesma semana ele recebe um representante do governo russo aqui emprestando aeronave, inclusive, com poucas circunstâncias. Rússia, que matou muito mais. Não, a vinda do Lavrov não foi para o encontro. Ela foi para o G20. O Lavrov foi no gabinete do presidente para cumprimentá-lo. Como foi o secretário de Estado dos Só que os Estados Unidos não que é defensor da Arábia Saudita, que é um regime sanguinário. Sanguinário, maior comprador de armas fora dos Estados Unidos. Israel, o presidente critica. A Rússia, ele recebe com tapete vermelho. Você colocou aqui seus pontos, deixa eu terminar de falar. Claro. Que é o seguinte, Capês. Por favor. A posição do Brasil nunca foi de neutralidade. Nunca foi. A posição do Brasil sempre foi pela implementação das diretrizes da ONU, que foram estabelecidas como saída da Segunda Guerra Mundial pelas soluções de 2 estados. O Netanyahu é abertamente contrário a isso. O próprio Biden agora está pressionando o Netanyahu a não ocupar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, o Netanyahu não quer sair de lá, quer administrar como se fosse o West Bank, no seu regime mais fechado. Então, esse papo de que o Brasil está tomando posição de um lado não é verdadeiro. Porque o lado que o Brasil sempre teve foi de solução de 2 estados. Eu quero fazer uma recomendação, Cristiano. Não, é esse o ponto. Não é. O ponto é um ataque terrorista que aconteceu contra Israel. Isso foi condenado pelo Brasil. Isso foi condenado pelo Brasil. Estou vendo a condenação. Foi condenado pelo Brasil. Como está sendo condenado o massacre de crianças feita por essas ações de Israel. E é isso que vai resultar num processo de genocídio. E o massacre da Rússia? E o massacre da Rússia? Esse massacre da Rússia tem que ter também a culpabilização de quem é responsável. Não sou contra, não. Se o Putin não tiver em missão diplomática visitando outro país, ou a ONU, né, ou o encontro, ele tem que sim ser separado como criminoso de guerra e responder por aquilo que é crime de guerra. E porque agora, o presidente coloca que os 2 países têm a mesma grau de culpa. Deixa eu falar uma coisa. A Ucrânia é um conflito militar. É um conflito militar. Tem OTAN enfiando caça supersônico, tem míssil do lado, tem drone. Né? A faixa de Gaza é um massacre de mulher e criança
contra a solução de 2 estados Na definida Ucrânia não morre criança nem mulher. Ô, Capês. Não morre. Cadê o seu botão de cortar o microfone? Então corta o microfone. Vai lá, Leandro. O Pronto. Cristiano falou até o final. O Cristiano falou até o final. Tem razão, tem razão. Vamos organizar. Lula não pede desculpas, mas eu peço Vou fazer o desculpas. seguinte. O Leandro Ferreira diz que a posição não é de neutralidade. Nunca foi. No meu modo de ver, neutralidade é exatamente isso. Defender os dois lados, a criação do Estado palestino soberano e o direito de Israel viver em paz. Posição, aliás, abraçada por 80% da população israelense. Então, não se alinhar a essa extrema-direita israelense que nega, inclusive, o direito dos palestinos de viver na Cisjordânia, não é adotar a posição. A neutralidade é justamente essa. A quebra da neutralidade é quando você toma uma posição claramente contra Israel no momento que ele está fazendo uma defesa. Você pode criticar a defesa, mas a crítica... Eles já indicaram que vai ser ocupação. Mas a crítica exagerada, comparando com o Adolf Hitler, pode ser uma quebra de neutralidade que não existia. No governo Fernando Henrique Cardoso, a diplomacia era um pouco mais equilibrada. Mas como não deixaram você falar, eu vou chamar um break e vou voltar. Então vamos fazer o seguinte, você vai agora poder falar e nós não vamos te interromper. Você viu que o Capês recebeu ordens superiores para deixar... Rapidinho, porque... É o seguinte, rapidamente, pra gente fechar isso, o Brasil tem que conduzir a sua diplomacia para a orientação que é comum à do povo judeu de paz e não agressão. Quando você vai lá e agride um povo em clara desvantagem militar, você está, sim, tratando de uma agressão. E para reequilibrar a posição de neutralidade, você tem que ser contrário a isso. Muito bem. Raquel Galinatti, que já vamos entrar daqui a pouco num assunto importante que você domina muito, mas agora são 15 horas e 1 minuto, Raquel. Sua palavra. Rapidamente a respeito a gente estava falando das palavras desastrosas do presidente Lula, em que ele nitidamente se coloca ali, coloca por água abaixo todas as premissas de conciliação e mediação de conflitos internacionais. Até quem faz estudo Itamaraty sabe quais são essas normas em que no Estado ele não se coloca de forma bélica contra o outro. Ele destrói também algumas situações em que não só os judeus foram ofendidos, aqueles que foram assassinados em câmaras de gás, mas principalmente todos aqueles que lutam por humanidade. Então é uma situação em que não existe uma defesa numa fala desastrosa dessa. Parece muito mais uma vaidade do atual presidente Lula em querer flertar numa pseudo-liderança de oposição a tudo que vem do Ocidente, junto lado a lado à Venezuela, junto lado a lado ao Irã. Então é uma situação em que nós brasileiros, foi uma mancha, sim, um chefe de Estado se posicionar desta forma, mostrando um despreparo completo na história, na literatura da história da humanidade. E, aliás, um dos episódios mais macabros que a humanidade já vivenciou.